abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Nós vamos nos acomodar, fazer silêncio, dedicar a nossa atenção ao Senhor nesse início de culto. Senhor nosso Deus, bendito seja o seu santo nome. Estamos aqui com um coração alegre, ó Deus querido, para te adorar, para te bendizer. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor ministre, ó Deus querido, aos nossos corações dessa manhã. O Senhor conhece, ó Deus, cada um de nós. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um de nós precisa. Então nós te suplicamos, ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração estejam totalmente voltados para Ti. Porque o Senhor sempre fala, o Senhor é um Deus bondoso. Nós nem sempre estamos ligados na Tua palavra, nós nem sempre ouvimos a Tua voz, mas que nesse dia, Senhor, que o Senhor fez, ó Deus querido, nós possamos voltar o nosso coração e a nossa mente para Ti, para ouvir o Senhor. Ó Deus querido, que os nossos olhos não se voltem para outras coisas. Somos imperfeitos, ó Deus querido. Se começarmos a olhar, ó Deus, vamos ver defeito em tudo quanto é lugar. Mas nós não vimos aqui, ó Deus, para ver defeito ou para criticar coisas. Nós vimos aqui para Te ver. Nós vimos aqui para estar na Tua presença, para Te ouvir. Nós vimos aqui, ó Deus querido, para, ó Deus, estar em comunhão profunda contigo e com nossos irmãos. Então, por favor, nos ajuda. Temos muitas fraquezas, mas que o Senhor nos fortaleça hoje, para que nós possamos, ó Deus, olhar para Ti. Para que nós possamos, ó Deus, colocar a nossa vida no Teu altar. Receber de Ti, ó Deus, o que o Senhor tem, ó Deus, reservado para nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e te agradecemos, te adoramos na beleza da Tua santidade. Amém. Bom dia, irmão. Vamos ficar de pé. Hoje pela manhã, na escola dominical, teve um momento em que eu olhava para os bancos e via assim: nunca imaginei viver nesta igreja o que estamos vivendo. Essa comunhão tão gostosa, que hoje nós somos uma única igreja, adorando e bendizendo o Senhor. E que nós possamos adorar o Senhor nesta manhã. Declarar o quão maravilhoso e formoso Ele é. Que o louvor venha sair do mais profundo do nosso ser e que venha chegar ao trono de glória do nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E que você adore o Senhor neste momento. Amém. Maravilhoso
contemplar, O Senhor maravilhoso, é tremendo. Ele se sacrificou por cada um de nós. É um amor sem medidas. Nós não conseguimos, a mente humana tão limitada, entender ou sentir esse amor que o Senhor tem por nós, derramando, enviando o Filho dele à terra para morrer na cruz, para nos salvar, para que hoje nós podemos ter a vida eterna. Porque nós já estamos livres do pecado, livres desse mundo e servimos um Deus vivo e verdadeiro. E eu convido a você a declarar todo o seu amor ao Senhor nesta manhã. Que seja uma manhã de declaração de amor ao nosso Deus. Oh,
Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nosso Deus, um Deus de amor, é o Deus que é a nossa segurança. No mundo onde nós não temos segurança por nós mesmos, nós não temos segurança pelas autoridades constituídas, onde as seguranças são efêmeras, as seguranças são fracas, devemos ter segurança no nosso Deus, que é a nossa rocha. É aquele que governa o universo e que nos chama de filhos. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nós possamos dizer: Senhor, Tu és a minha segurança. Não há força fora de Ti. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Ti. Amém?
Eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias em Oséias 12 e vou convidar o João Antônio para fazer essa leitura. Oséias capítulo 12, versos de 2 a 14. Vamos fazer essa leitura responsivamente. João Antônio lerá os pares e a igreja os ímpares. Oséias capítulo 12, versos de 2 a 14. Vamos ler? O Senhor também, como Judá, tem contenda e castigará Jacó, segundo procederá, se proceder segundo as suas obras. Ora, procederá. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu. Mercê e Betel. E achou a Deus. E aí falou Deus conosco. Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte até Deus, guarda o e o seu juízo, o amor e o juízo do teu Deus espere sempre. Efraim, pecador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz, contudo, me tenho envelhecido e adquirido grandes bens em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões e pelo ministério dos profetas pus simples. Se há iniquidade e transgressão, moralidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra e os sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Vamos ler todos juntos o 14? Vamos. Efraim nunca mais provocou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Esse é o momento de entrega de dízimos e ofertas para que haja a manutenção e o mantimento na casa do Senhor. E enquanto isso nós vamos louvar a Deus com um cântico que fala sobre a santidade do nosso Deus. E que possamos também ser separados e dedicados e fiéis na casa do Senhor.
o Senhor. Vamos contribuir para o Senhor. Tudo que fizemos aqui na terra, ao Senhor pertence. O Senhor ama quem busca o Senhor, quem busca Ele, sabe? Por isso, nós aqui, estou vendo a igreja lotada. Deus abençoa cada família. E tem uma família que tem um dia começando outra semana, na presença do Senhor. Ora, Pai querido, em nome de Jesus, santo, santo, santo é o Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, para consagrar esse trabalho hoje, ó Deus, que pertence a Ti, que Tu formaste a poder do verbo, Pai querido. Jesus, o Senhor disse que vinha um que acabava de esmagar a cabeça da serpente. Hoje estamos aqui, nasceu Jesus, que para nós esclarecer nós, Senhor Jesus, que nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos nesse mundo, Senhor, talvez nem existia nós aqui. Pai, que mais pela Tua graça, conforme fala Isaías 55, graça oferecida gratuitamente a todos. Muito obrigado, ó Deus, por oferta de tão pouco, ó Deus, que demos, Senhor. Eu com 10 aqui e fiquemos ainda com 9, Pai. Então é muito pouco pelo que nós temos. Mas o Senhor agrada daquele que faz de coração e amor. Eu te agradeço, você também com a mensagem ainda, não no meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, versos de 10 a 17. Livro de Gênesis, capítulo 28, de 10 a 17. Acharam, queridos? Ninguém sequestrou Gênesis da sua Bíblia, né? Que coisa boa. Muito bom. Diz assim a palavra do Senhor, eu peço a você que ouça com bastante atenção. Nós compreendemos que Deus nos fala através da sua palavra. Então, a hora da leitura da palavra é uma hora em que dedicamos toda a nossa atenção à Escritura. Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois o sol já era sol posto. Tomou uma das pedras daquele lugar, fê-la como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que na terra havia uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência
serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. As histórias bíblicas, queridos, são bastante singulares, e algumas delas envolvem situações assim que a gente nem consegue imaginar. E a história de Jacó é uma delas. Eu não sei se você já reparou, né? Mas 3 patriarcas precedem a criação da nação israelita: Abraão, Isaque e Jacó. A gente, às vezes, dá muita ênfase a Abraão por ser ele o pai da fé, por ter ele uma história muito interessante, né? E assim por diante. De Isaque não se fala tanto. Mas Jacó, a metade do livro de Gênesis é a sua história. Fala-se com detalhes a respeito de Jacó desde o seu nascimento. E dos filhos de Jacó são formadas as 12 tribos de Israel. A vida de Jacó, ela abrange quase a totalidade da segunda parte do livro de Gênesis. Se não está falando de Jacó, está falando dos seus filhos. E da história lindíssima de um dos seus filhos, que é José. Pois é com a descendência de Jacó que nascem as 12 tribos de Israel. Esta história é resumida como nós já vimos, né, em Oséias capítulo 12. Lá fala, né, a respeito de Jacó e do que aconteceu com ele de uma forma bastante resumida. E eu gostaria que você prestasse atenção na interessante, singular e pitoresca trajetória da vida deste personagem chamado Jacó. Jacó significa usurpador, né? Por isso o nome dele é mudado quando ele luta com o anjo. Ele tem o seu nome mudado, porque de fato ele não é mais usurpador naquele momento, ele é uma pessoa transformada. A Bíblia traz histórias de pessoas que são, em algum momento das suas vidas, mudadas. É dessa transformação que a gente quer falar. Quando eu leio esse texto, eu não sei assim o que vem à sua mente. Jacó fugiu do seu irmão, foi aconselhado pela sua mãe a ir para Padã Arã, uma viagem longa, e é a primeira vez que Jacó sai da sua casa. Jacó tinha mais ou menos 20 anos de idade quando isso acontece. E ele sempre foi criado dentro da sua família, dentro da segurança do lar, do conforto familiar. E, de repente, ele precisa fugir do seu irmão, porque o seu irmão deseja matá-lo. Jacó engana seu irmão 2 vezes. Uma, roubando-lhe o direito de primogenitura, e a outra, roubando-lhe a bênção que era destinada ao primogênito. E isso enfurece Esaú de uma tal forma, e Esaú então deseja muito tirar a vida de Jacó. Aconselhado por Rebeca, ele vai
para a casa de Betuel, parente de Rebeca, e ali ele vai ter uma boa parte da sua vida e uma boa parte da sua transformação vivida ali. Então eu peço que você preste atenção, porque eu vou começar essa palavra historiando de forma bem resumida a vida de Jacó. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que em Gênesis 25, 22, você vai ver lá que o nascimento de Jacó e Esaú não foi um nascimento exatamente normal. Não foi um nascimento, uma gravidez exatamente normal de Rebeca. A Rebeca era estéril. E Jacó ora ao Senhor pela sua esposa, e o Senhor atende a oração de Jacó e ela engravida. Jacó tinha 60 anos a essa época quando seus filhos nascem. E Rebeca foi muito atormentada na sua gravidez, né? As mães aqui, pelo menos a minha mãe lembrava de cada gravidez que ela teve, né? Foram 5. Uma foi perdida, o mais velho ela perdeu porque tomou um tombo e ele não resistiu. Isso foi de grande tristeza para a família. Mas depois vieram outros 4, né? Dos quais eu sou o último. E ela lembrava de cada gravidez, ela lembrava de cada parto, ela lembrava de cada detalhe. Eu ficava espantado, né? Quando a gente conversava, e eu disse, não, a gravidez do Carlinhos foi rápida, ele era como um quiabo, escorregou. Ela falava para mim, lembro até hoje. Né? A gravidez sua já foi, eu fui de madrugada para o hospital, você só foi nascer no outro dia, 7h30 da manhã. Ela lembrava a hora, eu falei, Jesus, amado. Né? Depois de tanto tempo, não sei como você lembra desse período da sua vida, né? Mas muito interessante quando você lê Gênesis 25, 22, Rebeca fica atormentada. Ela diz, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu? Porque os meninos brigavam no seu ventre. Bom, uma criança chutar, a gente está acostumado a ouvir. Mexer-se, ela está viva, vai mexer. Agora, brigar, né? Imagina 2 crianças brigando no seu ventre. E Rebeca ficou absolutamente atormentada. Aí então Deus explica para ela. Deus responde a oração e explica para ela. Ela clamou ao Senhor, já não aguento mais isso. Eles brigam, eles não se acomodam, eu não posso dormir. Enfim, né? E Deus falou para ela, olha só, isso acontece porque existem 2 nações no seu reino. 2 nações que não vão se dar bem, que já não se dão bem no seu reino. E Deus começa a explicar o que estava acontecendo, né? 2 povos, um servirá ao outro. O mais novo será senhor do mais velho, que já era uma coisa estranha, né? Porque o mais velho geralmente era o chefe da casa, era para quem ficava a maior herança, a bênção era para o mais velho, mas Deus disse que no caso de Rebeca, o mais velho serviria ao mais novo. E durante o nascimento, nasce Esaú primeiro e Jacó com a mãozinha agarrada no seu calcanhar. Aí então você imagina a cena. Geralmente os gêmeos não nascem exatamente um seguido do outro, né? Nascem um depois do outro, e às vezes até dias depois, né? Mas esses estavam grudados, né? Já no ventre da mãe e lutando para quem chegaria primeiro. E Esaú nasce segurando o calcanhar, Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú. É interessante que há uma competição, há uma luta entre eles desde o ventre, né? Visto que Esaú gera os árabes e Israel é gerado por Jacó. Então são 2 nações que até hoje não são amigas, né?
Os árabes não são amigos dos judeus até hoje. Até hoje a luta, até hoje a confronto, começou aqui nesse texto do Gênesis. Mas a trajetória de Jacó, ela termina ou ela alcança o seu apogeu exatamente no Val de Jaboque. O Val de Jaboque era um rio. E ele então atravessa o rio, suas mulheres, seus filhos, seu gado, suas ovelhas, e ele fica do lado de cá do rio. E naquela noite, ele estava decidido a não sair dali sem a bênção de Deus, sem a transformação da sua vida. E ele luta com o anjo durante toda uma noite, até o sol raiar. Ali ele tem a bênção de Deus e ali ele tem o seu nome mudado e a sua vida transformada. Aquele homem que brigava no ventre, que nasceu segurando o pé do seu irmão, que roubou-lhe o direito de primogenitura, que roubou-lhe a bênção que lhe era destinada, agora luta com Deus e tem a sua vida transformada. Mas entre um episódio e outro, entre a briga no ventre e a briga, e a luta no Val de Jaboque, no ventre ele lutava com seu irmão, ele lutava com o homem, ele tentava pelo esforço próprio conseguir o que ele queria. Mas a gente só consegue o que quer, só atinge o objetivo, só vence a batalha, só passa por uma transformação verdadeira quando nós estamos com Deus. Não é com a nossa força, não é no meio dos homens, não é pelejando com as nossas estratégias. Esse texto nos traz muitas lições e essa é apenas uma delas. Né? À noite nós vamos ver outra visão desse texto quando o reverendo Mário estiver pregando. Mas, agora pela manhã, eu quero que você preste atenção e pense comigo. Nós não crescemos e não nos tornamos maduros sem luta. Às vezes nós até pensamos que somos maduros, mas às vezes falta alguma coisa na vida da gente. Foi assim com Jacó. Jacó amou Raquel e trabalhou 7 anos por ela. Foi enganado pelo seu tio Labão e não recebeu Raquel por esposa, recebeu Lia. Então, trabalhou mais 7 anos para que tivesse o amor da sua vida, que era Raquel. Trabalhou 14 anos para o seu tio mal intencionado. E no final de 14 anos, ele tinha filhos, mas percebeu que não tinha nada para a sua família. Porque o seu tio mal intencionado o enganara todo esse tempo. E Jacó passou muita luta. Jacó viveu muitos medos. E o primeiro medo dele foi quando o seu irmão tentou matá-lo. E isso leva Jacó a fugir. Jacó enfrentou muitos desafios. Eu não sei exatamente qual é o desafio que você vem enfrentando. Qual é a luta pela qual você vem passando? São muitas lutas que a gente enfrenta. A gente enfrenta lutas pessoais. Ninguém sabe. Só nós sabemos. A gente enfrenta lutas familiares. Essas já são do conhecimento de mais pessoas do que nós. Enfrentamos lutas profissionais porque desejamos galgar um patamar que às vezes não conseguimos. Às vezes não conseguimos ter uma promoção no trabalho. Às vezes as pessoas olham para nós e não percebem que nós estamos nos esforçando e temos capacidade para galgar aquele lugar. Mas existem outros interesses e outras pessoas passam à nossa frente. Às vezes enfrentamos lutas espirituais, somos atormentados por opressões. Quantas lutas nós
experimentamos, às vezes perdemos, às vezes nos frustramos, às vezes somos traídos, às vezes nos enganamos com pessoas que a gente depositava confiança e de repente aquela nossa confiança quebrada. São lutas que vivemos e aí então você fica sem saber confiar, em quem confiar, porque a sua confiança foi quebrada e aí você fica frustrado, magoado. Quantas lutas nós passamos nessa perspectiva, nesse sentido? Repare a vida de Jacó. Primeiro, ele começa a vida pegando no calcanhar do seu irmão, com quem já travava uma luta, uma batalha desde o ventre. Em segundo lugar, ele se torna servo do seu tio Labão, mal intencionado. Aliás, antes disso, Jacó foge, né? Tem a fuga de Jacó. Jacó foge aos 20 anos por ter roubado a titularidade de primogenitura e a bênção de Esaú. E ele faz isso enganando o seu pai e também enganando o seu irmão. Aí agora sim, Jacó se torna servo do seu tio Labão em Padã, um homem mau caráter, mal intencionado, que só queria ganhar lucro em cima das pessoas. Nós convivemos com algumas pessoas assim, né? O sujeito não está interessado na verdade, na justiça, em coisa alguma. Ele só está interessado em oferir lucro. E para isso ele faz qualquer coisa. Jacó guardou as ovelhas e o gado do seu tio Labão. Jacó enriqueceu o seu tio Labão. No final de 14 anos de trabalho, quando Jacó chega a Padã Arã, o relato do texto bíblico, diz que Raquel era pastora e pastoreava poucas ovelhas. Mas no final de 14 anos de trabalho de Jacó, Jacó era um homem abençoado, escolhido por Deus, e ele colocou as mãos sobre aquele rebanho, ele cuidou daquele rebanho, ele sabia o que estava fazendo. Esse rebanho se multiplicou. E Labão enriqueceu às custas do trabalho de Jacó, que trabalhou sem acumular nada para a sua vida ou para a sua família, que já estava formada a essa época. Depois, Jacó, no Val de Jaboque, depois de passar as esposas, os servos, os filhos, os bens para o outro lado do rio, ficou sozinho e lutou com o anjo a noite toda até ser abençoado. E repare, somente depois deste episódio, Jacó foi transformado e prevaleceu de fato. E aí eu pergunto para você: você quer realmente prevalecer? Você quer ter vitória na sua vida? É com Deus que você precisa se relacionar. É a Deus que você precisa buscar. É nele que você precisa depositar toda a sua confiança. Então, preste atenção. O texto que lemos, ele fala de uma escada, e essa escada é profundamente interessante. Essa escada, ela toca na terra e ela também toca no céu. É uma ligação. Nessa escada que Jacó vê no seu sonho, havia um trânsito celestial, anjos subindo e descendo. E qual era o coração de Jacó nesse sentido? Qual era o contexto em que isso acontece? Como eu já falei para vocês, Jacó tinha 20 anos quando sai
da casa do seu pai e da sua mãe e vai para a casa do seu tio, uma viagem longa que ele faria sozinho. Jacó tinha uma tenda, Jacó tinha um conforto, Jacó tinha uma cama, Jacó tinha o cuidado da sua mãe, ele era o queridinho da Rebeca, né? Ao contrário de Esaú, que era o preferido do pai, que era o caçador, né? Jacó era o preferido da mãe. E gozava então de todos os cuidados e de toda a segurança. De repente, pelas suas próprias ações, ele se vê numa situação de que ele não pode permanecer na sua casa. Ele não pode permanecer naquele conforto. E ele tem que fugir. E ele foge com algumas situações no coração. Ele foge com medo. Essa é a primeira situação. E o medo é um sentimento que provoca muito prejuízo na nossa capacidade de entender a nossa vida, de ver o nosso caminho e assim por diante. Ele também foge para um futuro incerto. Ele está deixando a sua casa, ele está deixando a sua herança, ele está deixando a casa de seu pai e ele está indo para um lugar que ele não conhece. Ele não conhece Padã, ele não conhece seu tio Labão, ele não conhece Betuel, que é o pai de Labão e pai de Rebeca. Ele não conhece nada, ele está partindo sem nada por um caminho longo para um futuro incerto. Então, quantas coisas se passaram no coração de Jacó nesse momento? É nesse momento de fragilidade, de fuga, de medo, é nesse momento de muitas incertezas que, depois de andar durante todo o dia claro, ele vê o dia escurecer e o sol se pôr, então ele toma uma pedra do lugar e ele se deita naquela pedra. Não tem cobertor, não tem cobertura sobre ele, não tem a ceia da noite, não tem nada. Ele está andando, não sabe para onde está indo, não sabe como vai ser recebido, e ele deita no templo sobre uma pedra. O que ele não podia imaginar é que muitas coisas aconteceriam a partir dali. Em primeiro lugar, o texto nos mostra, e você pode ver aí no texto lido, Gênesis 28, de 10 a 17, que Jacó não estava só. Deus estava perto dele, naquele lugar. Isso me ensina, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é que nos momentos mais incertos da nossa vida, nos momentos de maior medo, em que enfrentamos desafios maiores do que nós, geralmente, nesses momentos, qual é o sentimento que vem na nossa cabeça? Eu estou sozinho. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com esse sentimento? Como eu vou lidar com essa frustração? Como eu vou lidar com esse abandono? Como eu vou lidar com essa incerteza? Como? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é que nós estamos sós. E a primeira coisa que o texto diz é que Deus está perto. Deus está perto daquele homem que pensava estar sozinho. Deus está perto daquele homem que pensava ter um futuro incerto. Mas o texto contraria todas essas coisas. Então, querido, não sei qual o desafio que você está vivendo. Vivemos muitos. Vivemos várias fases na nossa vida. Quando os filhos estão pequenos é uma luta. Quando os filhos crescem, a luta triplica. Porque aí eles querem fazer o que lhes dá na cabeça, né? E aí a coisa fica bem mais séria. Aí você fica pensando, nossa, quando eu era pequenininho era tão bom, eu mandava e acabou. Né? Agora já não é mais assim. Então, passamos fases na nossa vida e lutas diferentes. Mas eu quero dizer para você que Deus está perto. Deus está com você.
ele não deixa de ver nada do que acontece na sua vida. Quando o sofrimento é agudo, quando nós enfrentamos inimigos maiores do que nós, a nossa tendência é pensar, olha, nesse momento Deus não está me vendo, nesse momento Deus não está me ouvindo, nesse momento Deus me abandonou, porque se Ele estivesse me vendo ou me ouvindo, eu não estaria passando pela situação que estou passando. O problema é que as provações são necessárias. Não há uma provação na nossa vida que não seja necessária ou útil. Jacó precisava sair da barra da saia da Rebeca. Jacó precisava empreender o seu próprio caminho. Jacó precisava amadurecer. E o amadurecimento, o moldar da nossa vida, ele não é sem dor. Nunca é sem dor. A dor que Jacó sentiu, a dor do abandono, o medo da fuga, o futuro incerto, tudo isso era parte do plano de Deus para a vida dele. Havia coisas na vida dele que precisavam mudar. Há coisas na nossa vida que precisam mudar. Situações ruins que aconteceram comigo no decorrer desses meus 59 anos, eu não soube entender muito bem quando passava por aquilo, mas entendi um pouco melhor depois. E como essas situações mudaram o meu ponto de vista, como mudaram a minha comunhão com Deus, como mudaram o meu caminhar. Crescer espiritualmente, tornar-se maduro, tornar-se pronto para dirigir a sua vida e inclusive abençoar outras pessoas com conselhos sábios. Isso leva tempo e isso leva muita lambada. Jacó levou muita lambada. Nós levamos muitas lambadas. E essas lambadas, elas nos fazem amadurecer. Primeiro, elas nos fazem chorar. Primeiro, elas nos entristecem e nos acabrunham. Mas depois elas nos fazem pessoas maduras. Certa vez, conversando com uma irmã, numa outra igreja, eu não era pastor ainda, e não sei por que cargas d'água ela começou a abrir o seu coração. Nós não tínhamos exatamente tanta intimidade. E eu nem sabia a luta enorme que aquela irmã estava passando. Ouvi com atenção, oramos juntos, choramos juntos, eu compreendi a dor que ela estava sentindo e todos os medos e circunstâncias ruins. E Deus me usou ali para abençoar aquela irmã. E aí depois, passado um tempo, ela veio falar comigo e disse o seguinte: eu nunca esqueci essa frase. Eu já havia conversado com muita gente, mas parece que as pessoas não queriam ouvir o meu problema. Mas você ouviu. E outras pessoas ouviram o meu problema, mas não conseguiram entender. Minimizaram o meu problema e não conseguiram entender. Mas você entendeu. E me abençoou muito, e etc. E aí eu falei para aquela irmã, minha irmã, gente de costas marcadas, gente que já recebeu lambada na vida, sabe a dor que o outro está sentindo. Sabe? Imagina, já sentiu algo semelhante. Então a gente sabe que o que está acontecendo são questões importantes, mas para isso você precisa ter passado por situações semelhantes. Então, o caminho de Jacó é um caminho árduo. Você percebe que quando ele sai da sua casa, ele começa a enfrentar poderosos desafios na sua vida. Mas tudo aquilo ali foi parte de uma construção. A nossa vida está sendo construída a cada dia. E ela não é construída
com festa, ela não é construída com coisa boa, ela é construída com provação, ela é construída com desafio, ela é construída com lombada. Porque nós vamos entendendo as nossas limitações. Nós vamos aprendendo a depender de Deus e não depender das nossas próprias forças. E é o que acontece com Jacó. Então, a primeira coisa, queridos, você não está só. Deus está com você. Ainda que esteja em silêncio. Ele está com você. É pela fé. Você simplesmente creia. Não são só lágrimas que precisam descer do nosso rosto, mas fé precisa brotar do nosso coração. Mesmo que a gente não veja as coisas mudarem, mesmo que a gente não ouça alguma coisa, mesmo que nada aconteça de acordo com as nossas percepções, é pela fé. Deus está conosco sempre. Em segundo lugar, ele não estava em qualquer lugar. Ele para naquele lugar para dormir sobre uma pedra, porque anoiteceu, escureceu, ele não tinha uma lanterna, né? Então ele não podia caminhar no escuro. Então era a hora dele descansar, dele dormir. Mas ele não percebia que naquele lugar, como ele mesmo diz, era a casa de Deus, era a porta do céu. Ele não estava em qualquer lugar, mas ele não teve essa percepção até sonhar e ver as coisas no seu sonho. Nós também não estamos em qualquer lugar, nós estamos na casa de Deus. Nós estamos cercados pelo povo de Deus, pelo corpo de Cristo, e nós precisamos entender que somos chamados para abençoar. Jesus, Deus disse para Abraão: "Se tu uma bênção", diz também para nós: "Se tu uma bênção". Nós precisamos ser bênçãos um na vida dos outros. E o primeiro alvo da nossa vida deve ser a nossa família. Eu preciso ser bênção na minha casa. Irmãos, a coisa mais difícil é isso. Eu preciso ser bênção na minha casa, eu preciso ser bênção na minha família, eu preciso ser bênção no meu lar. E depois eu preciso ser bênção na casa de Deus. É por isso que é necessário vir à igreja. É por isso que é necessário estar em comunhão uns com os outros. É por isso que é necessário se envolver com a obra do Senhor. Não dá para ser turista na igreja, porque você não vai ser abençoado e nem abençoar os irmãos. E nós fomos chamados para edificação mútua. Nós fomos chamados para compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, que o meu irmão pode estar necessitando daquele exemplo, daquele testemunho, daquela palavra. E nós somos fortalecidos uns pelos outros. Ninguém está acima de ninguém, ninguém tem toda a sabedoria, ninguém tem todas as respostas. Nós precisamos uns dos outros. E não estamos em qualquer lugar, estamos na casa de Deus. E a outra coisa que importunava Jacó era o futuro incerto. Ele não sabia quem eram aquelas pessoas que ele estava prestes a visitar em Padã. Não tinha telefone: "Olha, fulano, eu vou ter que ir aí para sua casa, né? Vou morar aí, etc." Não, ele foi de surpresa. Ninguém sabia que ele ia chegar. E ele mesmo não sabia como ia ser recebido. Então, as incertezas eram múltiplas no seu coração. Mas reparem uma coisa. Deus se apresenta nesse sonho para Jacó, e Deus faz promessas a esse homem que desmentem todo o futuro incerto, desmentem toda dúvida. As promessas são para ser acreditadas, e por isso é preciso fé. Então você repare que Deus faz 7 promessas para Jacó. 7. A primeira promessa que Deus faz para Jacó é a seguinte: você está deitado numa terra, e essa terra eu tenho dado a ti
e a tua descendência depois de ti. Você está deitado na sua terra, você não sabe disso. Mas essa terra que você está deitado, eu vou dar a você e a sua descendência. Ele deixou a casa do seu pai, ele deixou a terra que seu pai tinha, que provavelmente ficaria uma parte para ele depois. Ele sai sem nada da casa do seu pai para ir para Padã Arã, cujo futuro era incerto. Mas Deus diz para ele: aonde você está deitado é a terra que eu vou dar a ti e a tua descendência. Depois ele diz assim: a sua descendência será como o pó da terra. Nós conseguimos contar o pó da terra? Você já separou a areia ali, grãozinho por grãozinho, para poder contar? Pois é assim que vai ser a sua descendência. Em terceiro lugar, a sua descendência se estenderá para os 4 cantos da terra. Olha quantas promessas Deus faz àquele homem que estava com o seu coração amedrontado, que estava com o seu futuro incerto e cheio de angústia no coração. Imagina como Jacó recebeu essas palavras que Deus fala para ele. Em terceiro lugar, ele diz mais: vocês não só se estenderão para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, vocês serão abençoadores, porque em ti e na tua descendência, vocês serão bênção para toda a terra. Em quinto lugar, Deus faz uma promessa pessoal, e que talvez fosse exatamente o fulcro da questão no coração de Jacó. Deus diz para ele assim: eu vou proteger você por onde você for. Ele está sozinho, indo para um local que desconhece. Ele não sabe com quem vai se deparar na viagem ou na chegada a Padã Arã, mas Deus fala para ele: olha só, eu vou proteger você por onde você for. Por onde nós vamos, o Senhor está com a sua mão estendida sobre a nossa cabeça. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo. Dentro da perspectiva do Salmo 121, não dormita aquele que te guarda. Né? Ele está sempre acordado, sempre atento, a sua mão está sempre estendida sobre nós. Sexto lugar, ele promete não abandoná-lo até que todas as promessas se cumpram. Ele promete não abandoná-lo até que todas aquelas promessas que ele acaba de fazer se cumpram na vida de Jacó. O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus cumpre todas as promessas que fez para nós na sua palavra. E nós precisamos crer nisso. Em sétimo lugar, ele diz assim: olha, você está indo para Padã Arã, e você vai passar uma boa parte da sua vida lá. Mas eu farei você voltar para esta terra, para você tomar posse dessa terra que é tua. E essas são as 7 promessas que Deus faz a um homem fragilizado, ainda novo, que acabara de sair da sua terra. Jacó não sabia, mas Deus estava muito perto dele. Muitas vezes nós não percebemos a presença de Deus, mas Deus está muito perto da gente. Deus está cuidando de tudo. Às vezes a nossa vida dá uma guinada e muda de rumo e a gente fica lamentando as coisas, mas a gente crê num Deus que dirige o nosso destino. A gente crê num Deus que está no controle de todas as coisas. Então se coloca na presença de Deus e deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Muitas vezes precisamos ter perdas na nossa vida, muitas vezes precisamos passar por situações complicadas na nossa vida, mas o que Deus está fazendo na nossa vida é muito maior do que as perdas e do que as complicações, do que os desafios, frustrações que nós enfrentamos. Levanta os seus olhos
profundas. O nosso Deus é Senhor de todo o universo. Ele sabe de tudo. Ele tem todo o poder, toda a sabedoria. Ele está muito acima de nós. Ele está num plano muito maior do que o nosso. Então entrega a sua vida a Deus. Não fica remoendo o seu passado. Não fica desgostoso pelo seu presente, que talvez não seja agradável. Talvez você esteja numa luta. Talvez você esteja exatamente deitando sobre uma pedra, num lugar onde você não conhece, indo para um lugar que você não sabe o que esperar dele. Mas não fique remoendo isso. Levanta os seus olhos, porque o Deus que nós servimos é um Deus que cuida de nós e cuida. Ele tem cuidado conosco. Ele está moldando a nossa vida. Ele está segurando na nossa mão. É um Deus que nos protege. É um Deus que coloca as pessoas certas do nosso lado. É um Deus que abre portas no momento certo, que Ele já determinou para a nossa vida. Então, pede ao Senhor para curar o seu coração, para curar a sua alma, o seu interior. As lutas, queridos, elas nos ferem, elas nos atingem. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e vemos gente em situação melhor do que a nossa. Vemos gente com família melhor do que a nossa. Às vezes o nosso maior problema é a nossa própria casa. Às vezes são os nossos próprios filhos ou parentes que nos fazem realmente, promovem em nós as piores sensações. E a gente olha para o lado, pô, fulano deu certo, família bonita, mas eu não tenho isso. E aí a gente começa a comparar. Para com isso, cada um tem a sua experiência. Deus está tratando com você. Deus está tratando com você pessoalmente. Deus conhece detalhes da sua vida que você não imagina. E Ele está cuidando de você. Confie nele. Deus havia guiado Jacó até aquele lugar, protegido por anjos, lugar que havia trânsito celestial. Não é Jacó não sabia, e nem nós sabemos. Às vezes nós estamos em caminhos escabrosos, mas Deus está ali conosco, mas nós não percebemos. Nós só percebemos as pedras que nos impõem dificuldade de se locomover. Ele pensava estar perdido, sozinho e abandonado, mas na verdade ele estava na porta do céu. Mas na verdade ele estava na casa de Deus. Então, queridos, Deus fez todas essas promessas a Jacó e faz todas essas promessas que estão nas Escrituras para a nossa vida. Mas o que eu percebo é que nós desconhecemos as promessas e se conhecemos, não cremos nelas. Temos dificuldade de aplicar essas promessas à nossa vida. Mas Deus não fez promessa para o poste. Deus não fez promessa para a árvore. Deus não fez promessa para o prédio. Deus fez promessa para os seus filhos, para mim e para você. Portanto, conheça as suas promessas, se aposte delas, ainda que a sua realidade diga alguma coisa diversa de tudo isso. Eu quero desafiar você a crer. Eu quero desafiar você a olhar o seu caminho e dizer: Deus está comigo. A sua proteção está sobre a minha vida. E eu vou continuar caminhando mesmo com as pedras. Eu vou continuar caminhando mesmo com todas as adversidades, porque Ele está comigo. Eu decidi olhar para Ele e não para as situações que me desafiam. Então, querido, você está disposto a lutar, como Jacó lutou no Val de Jaboque? Você está disposto hoje a falar: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Foi isso que Jacó falou lá para o anjo: eu não saio daqui antes, não te largo antes que você me abençoe. Até que ponto você está disposto a lutar? A gente vive esperneando com as nossas próprias limitações, escolhas ruins, resultados, circunstâncias malévolas na nossa vida. Mas a gente não tem coragem de lutar com Deus,
por uma resposta. A gente não tem coragem de dobrar os nossos joelhos e ir à presença do Senhor e só sair de lá quando a bênção vier. A gente não tem essa coragem. A gente gasta as nossas energias em lugares que não deveríamos. A gente luta com as nossas próprias forças quando a gente precisa confiar no Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Deus nos ajude a lutar. Que Deus nos encha de fé. E que a gente esteja disposto a não sair da presença do Senhor enquanto Ele não nos abençoar, porque é promessa dEle. Ele prometeu nos abençoar. Então, não deixe a presença do Senhor até que Ele te abençoe, porque é promessa dEle. Amém? Amém. Ventos de avivamento, vamos adorar a Deus antes da oração final. Bom, vamos ficar de pé, meditando naquilo que foi falado, que o Senhor aplique nossos corações, que possamos ser avivados pelo poder do Espírito Santo, amém?
povo forte, revestido de poder. Povo maduro, povo que realmente ama o Senhor e está disposto a qualquer coisa para manter a sua fidelidade com Ele. Deus está levantando pessoas nesse lugar. Aleluia. Deus está levantando profetas, mestres, discipuladores, consoladores, operadores de milagres e de misericórdia. E nesse lugar eu creio. Nós não estamos brincando com Deus. Deus está no meio do seu povo. O Espírito Santo distribui dons sobre o seu povo. Então, que você possa crer no Senhor de todo o seu coração e lutar com Ele, para que você amadureça, cresça, para que você seja uma pessoa mais firme e forte a cada dia. Amém. Precisamos vencer esse mundo, precisamos vencer muitos desafios. E Deus está nos dando essa oportunidade. Aleluia. Vamos ver sua fonte, vamos lá. É maravilhoso, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Aprender sobre o poder transformador que há em Ti. Assim foi, ó Deus, com Jacó. Um enganador, usurpador, pessoa que não agia honestamente, mas que até mesmo depois de ser enganado, ó Deus, não reagiu, aceitou, ó Deus, a usurpação. Revelando assim, ó Deus, um caráter transformado pelo poder da Tua presença, Senhor. Ele lutou, esperando a bênção que só pode vir de Ti. Não há um sistema nesse mundo, não há pessoa, não há projeto que possa abençoar a nossa vida, a nossa família como o Senhor. Pai, que nós possamos fazer como Jacó, esperar a bênção do Senhor e lutar, confiando que a bênção chegará. Obrigado, Pai, por estarmos nesta casa chamada Casa de Oração, onde aprendemos tantas coisas para a nossa edificação, onde experimentamos, ó Deus, da comunhão com o irmão e da Tua presença maravilhosa no meio do Teu povo. Ó Deus, que nós saiamos daqui animados, confiando, ó Deus, que aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos e sobre o nosso futuro não tem sentido nenhum, porque a nossa vida está decidida em Ti. E Tu tens, ó Deus, tudo definido, ó Pai, para cada um de nós. Que nós possamos descansar no Deus vivo e verdadeiro, esperando sempre, ó Deus, na Tua providência. Quão maravilhoso tem sido caminhar neste lugar, Senhor, onde nós vemos o Senhor operar de forma tremenda, alegrando o nosso coração e nos dando segurança. Que cada um, ó Deus, saia daqui com a certeza de que Tua presença será sempre constante e que, caminhando contigo, não há por que temer. Dá-nos um domingo abençoado, ó Deus, um restante de dia na Tua presença. Que possamos retornar para as atividades, ó Deus, que ainda teremos para o nosso crescimento espiritual. Ajuda, Senhor, onde trabalhamos, onde estudamos, em nossa casa, por onde nós formos, que nós possamos ser bênção, como foi Abraão e como foi Jacó. Ajuda, Senhor, todos nós, que possamos confiar verdadeiramente no Senhor. Recebe, Pai, a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.
Dê um abraço ao seu irmão. 10 pessoas também. Nós temos culto 8h30, viu, irmão? Culto vespertino.